Olá, seja bem-vindo a mais um Human Talks. Nossa segunda temporada vai ter como temática o desenvolvimento profissional e a carreira do século XXI. Eu sou Luiz Escavarda, conhecido como Scar, e CEO da Human SA. Eu estou muito feliz hoje por vários motivos, né? O primeiro que é o meu primeiro evento que eu participo como CEO da Human. Isso me traz muito orgulho, muita alegria e realização. E o segundo, que a gente vai ter aqui nesse episódio uma pessoa extraordinária, uma pessoa que eu respeito demais, uma pessoa que tem uma história de vida fantástica e que não parou. Nós temos aqui o nosso querido André Olá, Santos. Oscar. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. No teu primeiro, né? Uma honra estar aqui estreando você como âncora e como CEO. Sucesso, tudo de bom para ti. E aí vocês vão descobrir, né? Porque em algum momento nessa entrevista eu vou chamar o André Santos de André Garcia. Ei, Essa vai ser uma história boa. vai ser boa. Mas quem é o André, né? Por que eu falei desse privilégio de ter o André aqui? Eu estou até aqui com um papelzinho, quem me conhece A cola. já conhece, Eu também estou com cola. os papéis aqui dos K, né? E aqui eu preciso realmente aqui de uma cola para poder resumir um pouco o André. O André é um executivo de mercado que chegou ao topo. Ele trabalhou em diversas organizações, eu vou citar aqui algumas, para mostrar a transversalidade, como ele teve uma atuação muito ampla, a amplitude dele no mercado. Ele começou a carreira na ESSO, passou pela Oi, então ESSO, empresa de energia, Oi, telecomunicações, BAT, tabaco, Globo Comunicações e Vale Mineração. Além disso, ele é economista, formado pela PUC, é administrador com mestrado, também pela PUC, advogado, tem uma pós-graduação do IBMEC e, a cereja do bolo, é também um profissional de RH certificado por Cornell. Então, uma bagagem acadêmica e profissional no estado da arte. É professor, palestrante, podcaster, consultor e escritor. A ideia aqui é falar um pouquinho, né, sobre aproveitar a tua experiência acadêmica, a tua experiência prática, a tua experiência de executivo, a tua experiência como empreendedor, como profissional, como pessoa, e compartilhar com o nosso público nessa temática que é extraordinário, né? O desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento profissional das pessoas no século XXI e a carreira. André, passo para você a palavra para poder ensinar um pouquinho a gente e compartilhar. Obrigado pelo carinho aí, pelo reconhecimento, né? Aliás, tem papéis aí importantes que você não citou, que eu quero citar, né? Sou casado com a Vanessa, padrasto do João, 16 anos, e pai das gêmeas, né? Como você, Maria Beatriz e Maria Luísa, de 14 anos. Esses papéis são, assim, os que mais me dão prazer, mais orgulho e alegria. Já até, né? Mais do que todos esses bacanas que você citou. Enfim, acho que a evolução das carreiras, né, ela tá vivendo um momento muito especial, né, na minha visão, né? A gente brincava, né, você começou na Shell, eu na ESSA, em lados opostos do mesmo segmento, e naquela época, quando a gente começou ali nos nossos programas de estágio, a perspectiva é que você entrava numa organização e você ia se aposentar naquela organização, né? Seguir uma carreira que ainda poderia ter alguma flexibilidade, alguns assignments, né, como se chamava, mudanças um pouquinho de conteúdo, mas que você ia entrar num tubo, né, ia sair lá do outro lado, com seus 55, 60 anos, e ia se aposentar. No fundo, a nossa geração já pegou um certo troca-troca de empresas, né? Passando por 6, 7 organizações, normalmente na mesma temática, não necessariamente, você podia de novo ter assignments em outras funções, mas sempre no mesmo tubo e também em organizações. E o que eu acho que a gente está vivendo hoje, né? E você citou, a gente vai abordar sobre isso, o lance de ser escritor, né? Que é algo muito recente na minha vida.
você está vivendo um momento das carreiras podem ser e, né? Não é ou eu vou ser escritor ou eu vou ser executivo, né? E esse e pode acontecer tanto em paralelo quanto sequencial, né? Você pode estar fazendo ser executivo e estar fazendo um outro trabalho, uma outra tarefa, uma outra forma de produzir conteúdo, uma forma de produzir utilidade, né, ao mesmo tempo, ou com a longevidade e com a energia que a gente está chegando, aquele pretenso aposentado de 55, 60 anos, na verdade tem mais 30 anos, 20, 30 anos produtivo e pode começar uma coisa nova como eu estou fazendo agora. Fantástico, fantástico. E você colocando, eu me lembro, e é verdade, né? O meu pai, ele assim que se formou, ingressou no mercado de trabalho e ficou até a sua aposentadoria, que acabou não se aposentando, ficou até o fim da sua vida, né? Então, foram mais de 50 anos numa única instituição. E era muito típico isso, né? É muito típico. E você trouxe um ponto, né, dessa carreira linear, mas que você passa por várias frentes, né, como um segundo modelo. E eu me lembro, quando eu me formei, saiu uma matéria na Newsweek Uhum, que falava sobre os formandos dos Estados Unidos, mas você poderia estar expandindo isso para o Brasil, que foi o meu claro. caso, que eles, ao longo da carreira, passariam por 7 instituições completamente diferentes. Que me chamou a atenção, né? Minha cultura, né? Formação, eu Você olhava não para estava minha sendo família. preparado para isso, na verdade, né? E o interessante é que ali já tinha uma quebra de Sim. paradigma, porque uma das 7 era o desemprego. Uhum, uhum. E hoje a gente começa a ver já uma visão diferente, né? É um vínculo com vários lugares. Quer dizer, é o seu É. caso aqui. Sim, Executivo, sim. professor, palestrante, podcaster, consultor, escritor e pai. Quer dizer, ainda tem essa questão É. família junto, né? Sim, sim. Ah, eu acho que esse é outro ponto, né? O formato, né, as relações de trabalho. Eu até achei que a pandemia fosse acelerar mais isso, né? Mas está acontecendo, né? Os formatos estão mudando, a forma de se relacionar com as empresas, com as pessoas. Então a gente pode estar junto, fazendo aqui o podcast, depois a gente pode fazer um projeto, a gente pode se juntar numa empresa em algum momento, a gente pode empreender. Enfim, eu acho que hoje a gente está vivendo de novo uma multiplicidade tão grande de possibilidades, da forma de fazer, de se relacionar, e que a gente também não está preparado para isso, as gerações que estão chegando aí talvez um pouco mais, mas que eu também acho que a formação, e aí estou indo bem nas escolas mesmo, escola, faculdade e tal, não nos prepara para isso, né? Então, da mesma forma como a gente não estava preparado para essa amplitude de passar por 6, 7 lugares, o que eu vejo hoje é que a molecada também não sai das escolas da faculdade preparado para aprender para essa multiplicidade de coisas, né? Ainda estamos criando, entre aspas, robôs, né? Pessoas programadas para executar, para serem úteis, e quando na verdade agora os robôs estão de fato já ocupando seus espaços, É. né? A IA está ocupando seu espaço, os RPAs estão ocupando seus espaços, então a gente cria uma horda de pessoas frustradas, porque não estão sendo preparadas para um modelo, para um formato de relação do trabalho, de relação humana, né? Num formato diferente. É interessante, né? A gente vê que essa parte do acompanhamento, do desenvolvimento, do preparo, do ensino, ela vem numa onda posteriori, né? Uhum, A própria pandemia, ninguém estava preparado para sim. o que aconteceu e da forma que foi, né? Foi Aham. muito rápido. Hum, E de uma forma ou outra, o homem se adaptou muito sim. rápido. Me lembro, na organização que a gente estava trabalhando, eu saí do escritório dia 25 de março e voltei só praticamente no final do ano para retirar as minhas coisas que estavam É estocadas isso. no armário, porque não tinha mais o conceito de escritório, né? É. Físico. E em casa as crianças com homeschooling, né? Então toda uma dinâmica de vida interrompida de uma forma extremamente abrupta, como você falou, foi de uma sexta É, para uma segunda, né? E todo mundo tendo que se adaptar. Então, ao mesmo tempo que foi muito sofrido, muito dolorido, né? Um período muito incerto, de muita insegurança, de muita ansiedade, ao mesmo tempo foi muito rico na forma de aprender a fazer coisas diferentes, num formato diferente, se questionar, né? Acho que muitas pessoas saíram se questionando nessa história da relação, das formas de fazer, né? E André, é interessante, né? Porque a mesma questão, né, do formato do mercado de trabalho, você não tem um preparo. A pessoa, ela se forma, ela não está Hum, preparada para, por exemplo, estar trabalhando numa grande empresa e ser empreendedora. não. Quer dizer, essa carreira que você colocou, né, que é o slash career, de você estar trabalhando em várias
frentes em paralelo, Sim. né? É a questão do ecossistema, que é muito interessante, né? De você, às vezes, ter uma empresa que é expert num determinado conhecimento, Uhum. recebe uma proposta que precisa ter esse conhecimento expandido, ela simplesmente traz um profissional Sim, sim. específico. Para aquele projeto, para aquele problema que ela precisa resolver, né? Não necessariamente vai casar, né? Vai ficar ali aprisionado no formato, ter que se aposentar ali, como a gente falou no início, mas não, você está ali para resolver aquele problema que você precisa de conhecimentos de expertise específicas e você vai buscar quem mais tem aquele conhecimento para ti naquele momento, né? E como é que o profissional pode se preparar para isso, ou a pessoa, né? Porque a gente aqui está falando de um vaso comunicante, né? Porque às vezes você é o pai, é o marido, é o padrasto, mas você tem também, é o executivo, é o escritor. É. Como se preparar para essa nova realidade, uma vez que você não é preparado na academia, não tem um estudo formal para isso? É, eu acho que cada vez mais o human touch, né, os conhecimentos, os soft skills, é cada vez mais crítico, né? Então, acho que o primeiro ponto, e tem vários sistemas de avaliação de potencial que usam isso, a base de tudo é o autoconhecimento. Então, né, a pessoa se entender o que que gosta de fazer, o que que a motiva, o que que energiza, o que que drena energia, o que que não se sente confortável, num bate-papo como esse aqui, como é que isso aqui está me agregando, como é que eu estou agregando para você, enfim, ter, né, essa consciência de como é que se desenvolve, como é que cresce. Para mim é a base de tudo. Para além disso, né, a criatividade, o uso da imaginação, saber fazer boas perguntas, que, de novo, eu não acho que a gente seja preparado para isso no meio acadêmico tradicional. Eu, na verdade, só fui aprender a perguntar e pesquisar quando eu fui fazer o mestrado em administração. Mesmo na faculdade, foi excelente, foi ótimo. Você não aprende a aprender, você não aprende a perguntar, a questionar. E eu acho que as pessoas, outro erro grande, as pessoas cada vez mais, e talvez por essa questão da formação, querem ter a resposta rápido, né? Querem ter o gabarito. Então, os executivos, sobretudo, têm que dar resposta imediata. Não pode falar assim, não sei, deixa eu pensar, deixa eu conversar com outras pessoas, deixa eu questionar se é isso mesmo. Será que é esse? O problema que eu estou vendo é exatamente esse o problema ou eu tenho que aprofundar um pouco mais? Então, eu acho que o exercício da criatividade, da imaginação, de se questionar, e, sobretudo, né, a história das relações humanas. Você ter essa cadeia de pessoas que você pode contar, confiar, compartilhar coisa, pedir ajuda, skills que você não tem, você complementa, você não precisa aprender tudo, você não vai aprender tudo, nenhum ser humano é capaz de ter todas as competências. Então, você ter essa relação e saber quem chamar em qual momento é fundamental. Então, acho que é por aí, cara. É humano. Precisamos ser mais humanos. E o uso do ecossistema, né? Você traz uns pontos interessantes, né? Ontem eu estava participando de um evento sobre justamente a queda do chefe e a ascensão do líder, né? Uhum, E casa muito com o que você está falando. Um dos pontos é a importância que a gente tem hoje do human skills, né? uhum. O profissional diferenciado não é mais aquele profissional que, por exemplo, sabe tudo do Excel. Eu me formei em engenharia, né? O bom aluno era aquele que tinha aquela calculadora G, eu não me lembro mais, Aham. que tinha as fórmulas de você conseguir resolver todos. Cara, isso é Você importante. pergunta para a IA, né? Hoje a IA resolve isso tudo. O human skills é o fator Cada vez mais relevante. crítico. E não é apenas já o André está falando isso, então é verdade, é o Oscar que está falando isso, é verdade. Não, você se vai olhar as estatísticas, os diversos estudos, hoje é muito comum, a cada 10, vai no LinkedIn, você vai nos sistemas, nas redes sociais, você vai ter diversos artigos botando, 9 a cada 10 características ou competências valorizadas hoje para o profissional são de human skills. É isso. É a capacidade de você conseguir gerir um problema, trazer uma solução. E isso, embora tardio, já começa a ser discutido nas metodologias de ensino nas universidades. Perfeito. O meu irmão, o Felipe, ele é professor da PUC, aqui do Uhum. Rio de Janeiro. Você se formou lá, eu me Sou formei lá filho da também, PUC. filho da PUC. E hoje ele discutiu o trabalho de revisão da grade da engenharia. Uhum. E a provocação que ele estava fazendo justamente era de trazer para a formação da engenharia os human skills. Trazer a psicologia, trazer a sociologia, trazer a Perfeito. administração,
outros skills que saem dessa parte técnica para a formação do engenheiro. O MIT já faz isso há muito tempo. Quando a gente pensar qual que é o desafio, e eu estou botando o engenheiro, mas já o administrador Claro, é o claro. médico. Essa multidisciplinaridade vai ser cada vez mais fundamental, né? De você ter essas conexões entre as disciplinas, né? E como você falou, no fundo, trazer o lado humano, emocional, e acho que, sendo chato, né, o autoconhecimento é fundamental. Que é outro ponto, né? Ontem eu estava falando sobre os 5 pilares, estava o Alberto, né, que é o nosso diretor de operações da Human, um dos sócios. A gente trouxe um pouco a visão dos 5 pilares da liderança. E o primeiro, na gravação estava colocando que, na minha opinião, era o mais importante, era justamente o do autoconhecimento. Que, inclusive, algumas empresas, uma delas que a gente trabalhou junto, na avaliação do carreira e sucessão, tinha especificamente essa competência. É isso mesmo. E era mais importante. É isso mesmo. Ela tem peso 2. Tem o peso 2. Exatamente. É isso. E assim, acho que trabalhar, tem várias formas de trabalhar isso, né? Mas trabalhar você se conhecer, você saber o que você gosta, o que você não gosta, quais são as coisas que te motivam, te energizam, que tiram energia. De novo, você não vai aprender tudo. Então, o que você vai se dedicar a se desenvolver e o que você vai ter esse compartilhamento, né? Seu ecossistema, a sua rede, te ajudando a fazer diferente, a fazer melhor. Acho que, para mim, isso vai ser a base do futuro. Né? E fazer boas perguntas. E aí, o que eu vou pedir para você, André, para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, porque a gente depois vai querer conhecer um pouco melhor do André, né? Quer dizer, como ele aplicou isso tudo para ele mesmo. Que dica você poderia dar aqui para o nosso público para esse desenvolvimento? Então, a gente aqui está falando de human skills, está falando de autoconhecimento. Você trouxe uma visão muito interessante, né, da evolução não só da carreira, mas do formato de trabalho. E a gente está num momento de ebulição. Muita incerteza, muita troca. A gente, quando olha, inclusive, para o momento nosso econômico, certeza é algo que veio para ficar. Que dicas você poderia dar para aqueles profissionais que estão hoje se formando e para aqueles que já estão, por exemplo, no meu caso, há bastante tempo no mercado, mas que ainda têm uma vida útil longa, se Deus quiser, pela frente? É o que eu brinco, são jovens e os jovens há mais tempo, né? Como Exato. a gente, né? Então, para todo esse grupo de jovens recentes ou jovens há mais tempo, eu acho que o primeiro ponto é, de novo, não tentar controlar a sua ansiedade com todas essas mudanças, né? Usar a tecnologia a favor. Então, eu vejo muitas discussões com relação à IA e disrupção que vai causar no mercado de trabalho, mas se a gente não aprende, se a gente não se alia, se a gente não pega o que de bom isso irá trazer e agrega exatamente essas competências humanas, a gente vai naufragar, né? Então, a gente precisa ser aliado da tecnologia, porque ela está vindo rápido, está vindo com força, e eu acho que no final das contas vai vir para o bem, como toda a trajetória e evolução do ser humano e da sociedade. Mas, num primeiro momento, causa ansiedade, causa frustração, causa, né, insegurança. Então, acho que essa é talvez a primeira dica dada à ebulição desse momento de transformação que a gente está. Acho que o segundo é manter sempre esse olhar, e aí vamos falar daqui a pouco do livro, né, um olhar infantil, da curiosidade, da experimentação, de se permitir errar, né? Então, às vezes, a gente vê as pessoas muito preocupadas de estar certo, de ter resposta, como eu falei, de estar, né, tudo dando super, hiper certo. A gente é bom planejar, é bom você se programar para as coisas, mas a vida ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais complexa do que a gente pode dar conta. Então, se permitir experimentar, errar, tentar coisas novas, fazer coisas que você nunca fez antes, né? Ter a curiosidade dessa experimentação, eu acho que é outra dica fundamental. E a história do aprender para sempre, né? Você fala assim, né, o que eu tenho pela frente, se Deus quiser, muito tempo, a gente vai viver cada vez mais, cada vez melhor, com energia, com a cabeça boa. Óbvio, tem que se cuidar, né? Manter a saúde aí em dia, né? Comer bem, fazer exercício e tal, mas é um fato, a gente está vivendo mais e melhor. Então, a gente não parar com a cabeça, né?
Eu lembro, a gente falou antes da aposentadoria central para se aposentar, né? E você tinha aquela visão com 55, 60 anos, pô, vou parar, vou ficar em casa, curtindo ali o que eu gerei. Hoje eu estou começando uma coisa aos quase 50 e que é uma carreira que vai durar pelo menos 20 anos, sei lá. Então, essa possibilidade, né, de fazer mais coisas ao longo da vida, ela requer que você tenha esse espírito de aprendiz eterno. E aí, 2 pontos que eu acho que você trouxe aqui muito interessantes, né? Essa questão a cultura do herói, né? Uhum. Super-heróis, não somos super-heróis e nem seremos, porque não existem, né? Uhum. Então, quebrar isso, aceitar que somos humanos, que erramos. Aí temos aqui a literatura, para quem não leu ainda, recomendo botar na lista de Brené Brown, né? A coragem da imperfeição. Perfeito. E isso tira um peso muito grande. Erramos, vamos aprender com os Que erros. bom, né? Uma possibilidade de aprendizado. E que vamos continuar errando. E aqui tem um segundo ponto, André, que você trouxe, dos vários, né, que me chama muita atenção, porque em dezembro você conversou sobre isso quando eu estava ingressando no meu sabático, e a minha esposa, ela coloca muito nisso, né? Às vezes a gente tem que, o planejamento é um norte. A gente não necessariamente vai executar o norte. E porque são vários, o planejamento, são vários fatores que interferem. Inclusive Isso você mesmo. muda, né? Claro, claro. E que aqui é fundamental, às vezes, deixar a vida levar um pouquinho, né? Você ir de acordo com a correnteza, como tem até a música, né? Deixa a vida me levar. Né? Deixa a vida me levar, que é muito interessante, né? Você alivia um pouco a pressão e curte, né? Tem uma palavra em inglês que eu acho muito bacana, que é o serendipity, né? Você deixar a coisa acontecer, porque tem umas conexões que a vida vai fazendo que, de novo, a gente não dá conta, a gente não entende, mas lá na frente aquilo pode significar alguma coisa, né? Então, você planejar, de novo, saber o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, e ir orientando a tua trajetória é importante, né? Para você se sentir construindo e realizando, mas, ao mesmo tempo, permitir que, de vez em quando, as bifurcações que aparecem no meio do caminho, que você curta essa jornada também, curta a dúvida, faça coisas diferentes, experimente caminhos que você não tinha nem pensado, porque é difícil você pensar em todos os caminhos possíveis com a multiplicidade de coisas que tem no mundo, né? Então... É interessante, vou até citar aqui um exemplo, e é um exemplo de vulnerabilidade. É o primeiro podcast que eu sou âncora. E eu estava vindo para cá, conversando com o Alberto, que é um especialista em podcast, o titular dessa cadeira. E o Alberto, dica, não, é muito simples. Você abre, se apresenta o convidado, mergulha na temática e encerra. Roteiro, pô, perfeito. E o resto você o deixa. resto flui. Vai fluir. E é isso mesmo, né? E outro ponto também, divirta-se. Eu estou me divertindo pra caramba aqui. Tá super bacana esse bate-papo. Aproveite o momento, curta. Isso é fantástico. A vida é curta, né? A gente às vezes fala vida média, 70 e poucos anos aqui do brasileiro. Cara, é curta. Que esse é outro ponto, né? A gente dedica muito tempo, independente do formato, né? A gente falou muito de grandes organizações aqui, mas independente do formato, você dedica muito tempo da sua vida ao trabalho, né? Se não for algo minimamente prazeroso, que você sinta tesão de fazer, que você se divirta, que tem pessoas que você admira, que você gosta, que você respeita, não tem como dar certo. E, de novo, passa muito rápido. Você piscou o olho, 30 anos se passaram e você fala, caramba, o que eu fiz da minha vida? Né? Então, acho que esse é o ponto importante de você ter a rédea do planejamento e o autoconhecimento, de você saber se aquilo está sendo bom para você ou não está. Mas deixa a vida levar. Isso até é outro tema que a gente pode explorar num outro episódio, né? Do ambiente de trabalho, o seu papel, porque você pode ficar criticando e você também pode influenciar. Claro. E, enfim, vamos abrir esse campo, mas eu queria, então, aproveitar esse momento para encerrar a participação do André Santos e chamar o André Garcia. Boa. Conta um pouco essa história aqui pra gente. Então, já começa o momento merchan, né, do meu livro, O Menino que Inventou uma Cor, né? Isso é muito curioso, assim. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito desde cedo, desde pequeno. Me dava super bem em redação, né, na escola e tal, mas nunca tive pretensão nenhuma de publicar, né, de ter um filho assim físico, né, que eu pudesse chamar de meu.
E aconteceu na pandemia, né? Todo mundo trancado dentro de casa, como a gente já citou aqui. Eu inventei de comprar uma cachorrinha para casa. Num acidente, a minha esposa pisou na cachorrinha e ela faleceu. Um mês e meio que ela estava com a gente, foi o caos. Então, o que eu pensei que era um método de coping ali para lidar com o momento foi a crise dentro da crise, né? Eu falei, Gê, cara, o que eu faço agora, cara? Que confusão. E aí bolei, saí com essa história então vamos bolar uma história, vamos fazer um livro e tal. Estávamos trancados dentro de casa, eu, minha esposa, meu enteado e minhas filhas. Convidei meu irmão, que é ilustrador, não é ilustrador de profissão, mas ele sempre gostou muito de desenhar, trabalha com marketing, fez design gráfico na faculdade. Convidei ele para participar e ser ilustrador, então ficava ele e minha mãe de um lado, meu compadre, que tinha acabado de lançar um livro por conta própria do outro, e a gente fez ali os finais de semana, tomando um vinho, conversando e tal, foi bolando ali a história do Miguel, né? Que é um menino que, para lidar com as emoções, né, do cotidiano ou grandes momentos da vida dele, ele cria coisas fantásticas, né? Então, a gente pensou em 4 episódios, o que a gente lançou foi o último, né? Então tem o segundo, que no fundo é o terceiro, está sendo ilustrado agora, e tem mais 2 pela frente. E essa brincadeira foi ficando séria. A gente saiu da pandemia com esse capítulo aqui pronto. Tentei, na época, emplacar ali com algumas editoras, estava todo mundo no caos, né? Pós-pandemia, não consegui emplacar nenhuma. No ano passado, num momento lá também corporativo que eu estava super estressado, pedi uma semana de break para minha chefe, falar, preciso descansar, né? E aí fui para casa descansar. Quando eu vi, né, no Instagram, depois do almoço, deitado, relaxando, vi no Instagram a chamada para novos autores para livros infantis. Então mandei, o projeto estava pronto, né? Falei, não custa nada, estou aqui deitado no sofá, mandei o projeto. E para minha surpresa, ainda naquela semana eu fiz uma reunião com a editora, assinei o contrato e comecei a jornada de publicação. Que legal. Que foi um barato, um puta aprendizado, coisas que eu nunca tinha feito antes, né? Então, desde a diagramação, paginação, pré-venda, marketing digital, enfim, todo o mercado editorial, que é algo completamente novo para mim, né? O André Garcia, brincadeira, né? Do André Garcia. E, na verdade, meu nome era para ser, meu sobrenome era para ser Garcia, por uma gracinha do meu pai, não foi. E toda a minha família, da minha mãe, eles têm lá o grupo da família, clássico no WhatsApp. Família a família Garcia. Pô, eu sou o único que não tem Garcia. Pô, sempre tem uma frustração, um trauma de infância, né, que eu resolvi tratar agora. E no fundo, também era um outro personagem que eu estava descobrindo, né? Era um outro André que estava ali guardado numa gaveta, que poderia ter sido liberado há muito mais tempo e que dentro desse contexto foi liberado só agora no ano passado. Então tem essa brincadeira, né, do André Garcia ser um resgate kármico meu do trauma de infância de não ter o sobrenome e também de um exercício de um novo André. E tem sido um barato, Ska, assim, tô, de novo, aprendendo muita coisa nova, contactando pessoas completamente diferentes, né, com skills diferentes, com habilidades diferentes. Então tem sido, além de ser um barato, né, o universo infantil de criação, de imaginação, é uma caixinha que estava muito bem escondidinha dentro de mim, que estava precisando dessa liberação, que veio através desse livro aqui que eu lancei no início do ano. E é interessante, né? Porque a primeira vez que eu soube que você estava escrevendo um livro, a gente cria assim uma figura, não, é o escritor. Ele vai de noite sentar e vai estar lá no Word escrevendo texto. É muito mais do que isso, É né? muito mais do que isso. É, E aí depois eu fui estudar, estou estudando, né, história do mercado editorial, estou me aprofundando um pouco mais na história, não só da história da escrita, né, em si, das técnicas. Porque, por exemplo, pergunta que me fazem muito, para quem? Para qual faixa etária é esse livro? Eu falei, cara, sei lá. Assim, eu pensei mais ou menos numa criança de 10 anos, mas assim, ele pode ir para mais, pode ir para menos. E já o segundo, ele já vai com cuidado, com refinamento técnico, já pensando, né, nisso muito maior. Mas para além disso, né, o que representa você ter um livro na mão, como você vai vender, qual é o seu público-alvo, como é que você vai divulgar. Então, num curso que eu estou fazendo, a pessoa fala o seguinte, olha, o trabalho de escritor, ele talvez 50% seja escrever. Os outros é como é que você vai contar essa história do que é esse livro, do que é o propósito, né, e como é que você vai articular para as pessoas se interessarem e lerem teu livro, né? Então, de novo, tem sido assim, um aprendizado incrível. Estou me sentindo um estagiário, né, sugando um monte de conhecimento, lendo um monte de coisa, estudando, fazendo curso e aprendendo um bocado. E a expectativa agora, né, de novo, é uma brincadeira que tem ficado cada vez mais séria,
é lançar esses outros, já estamos começando a falar em alguma coisa audiovisual do personagem. Então, assim, tô animado. E além disso, né, na linha do E, não estou parando, né, as histórias que eu tenho, com a experiência que eu tenho em recursos humanos, dando aula, com consultoria, palestra e tal. Então tem aí uma jornada que agora vai ser meio dividida aí entre o André Garcia e o André Santos. E eu vou até pegar esse gancho aqui, né? André Garcia, André Santos, né? Voltando na parte de evolução de carreira, isso é um case muito interessante, né? Que inclusive eu já usei em algumas palestras, né? Falando Legal, do André Garcia barra que André legal. Santos, né? Que vai colocando um pouco, né, do profissional, né, ou da carreira do século XXI. Então, é um Uhum. executivo muito forte de grandes empresas, né, chegando no topo das organizações e que também consegue estar fazendo outras atividades. Você escreveu um livro. E eu tenho esse livro do meu lado, né, e quem me conhece e participou de alguns eventos em casa, no meu escritório, eu tenho 2 quadros dos meus filhos, né, pintados quando eram Legal, crianças, que fica aqui no fundo, e eu tenho um conjunto de livros. Eu citei um há pouco, né, o da Brené Brené Brown. Brown. Tenho outros também de muito impacto e eu tenho o seu. Oh, obrigado. E eu uso como exemplo para abrir a cabeça das pessoas da amplitude que Uhum. pode ser a carreira do profissional e da amplitude que passa a ser a carreira do profissional agora do século XXI. Além disso, André, esse livro, para mim, foi uma inspiração. Que Eu, bom, que domingo à bacanas, noite, cara. eu estava com o Alberto, conversando sobre o evento, né, que a gente acabou fazendo o primeiro módulo ontem, o segundo módulo hoje, e a gente tomou a decisão de escrever um livro. Olha aí que Pouco bacana. depois de eu ter feito esse exercício de puxar o livro, a gente estava falando sobre as habilidades do líder, né, dos líderes, e esse shift que está acontecendo agora nas carreiras das pessoas, a gente assumiu um desafio de escrever um livro baseado na sua Que história. legal, cara. Fico muito feliz, assim, muito orgulhoso de alguma forma ter te ajudado, te influenciado nessa decisão. E olha que bacana, né? Você está estreando, né? Sendo âncora do podcast aqui num segmento de negócio também novo para você e já está querendo se aventurar em escrever um livro, fazer uma atividade diferente. Olha que bacana, cara. Assim, a gente aqui próximo aqui dos 50 anos começando uma carreira completamente nova, né, com uma energia, né, jovem, uma energia, né, que de início, como eu brinquei de dizer, ser quase um estagiário, depois de tanta bagagem. Eu vi outro dia um post do Carlos Schroeder, que foi o diretor-geral da Globo na época que eu trabalhei lá, muito interessante, e que toca muito nisso que a gente está falando aqui agora, né, que é assim, não é que você também mude radicalmente, você não vai ser outra pessoa, não vai ser outro Scar, não vai ser outro André, apesar do André Garcia e do André Santos. Você é a mesma pessoa que acumulou uma história de vida, uma bagagem, conhecimento de pessoas, né, desenvolveu esse ecossistema de apoio e de contatos que você tem, e tudo isso vai ser usado a serviço de uma nova coisa que você está criando, né? Então, essas coisas estão todas conectadas, né? Então, eu estou vendo muito, por exemplo, na história do livro, óbvio que tem um pouco da história do André RH aqui, como é que ele está trabalhando as emoções nas invenções, a própria questão do projeto, né? Como eu falei, não é só escrever, você tem a venda, você tem o marketing, você tem uma questão empresarial por trás, quase um empreendimento que você vai fazer. Então, tem skills que eu estou trazendo, né, das minhas experiências nas empresas que eu passei, que estão a serviço desse projeto. Então, não seremos novas pessoas, a gente é a mesma pessoa acumulando, né, novos conhecimentos, novas bagagens e colocando tudo que a gente já construiu a serviço desse novo momento, né? Então acho que isso também é uma coisa bacana de falar aqui para a turma que está escutando. E que é o interessante, né? E tá com mais do que a vontade, né? O apetite para aprender. Total. Aprender coisas novas, reconhecer que a nossa jornada de vida é uma jornada de aprendizado. É. Você nunca vai estar no momento em que você vai saber tudo. Até porque se de fato existisse esse estado da arte, quem sabe tudo hoje, no segundo seguinte já está defasado. Total. Tá, tá. E é o que você falou em algum momento, né, do teu irmão, como é que você vai juntando, não vai dar para a gente ter todas as experiências do mundo, ou ter todos os conhecimentos, como é que você vai juntando esses conhecimentos, né, como quase um quebra-cabeça, e que você pode desmontar e montar um outro diferente depois, né?
ao longo da tua vida, né? Então, de novo, se permitir fazer isso é muito importante, porque você entra num turbilhão ali do dia a dia, né? Rapidamente você é dragado e você esquece que você tem esse potencial humano enorme à tua disposição, né? André, fantástico. A gente teve aqui o privilégio, nesse episódio extraordinário, na minha opinião, da nossa segunda temporada de desenvolvimento profissional e carreira do século XXI, ouvir um dos executivos que eu mais admiro. Que bacana. E a cada obrigado. conversa que a gente tem, André, eu vou admirando cada vez mais. Obrigado. O executivo que me influenciou muito no mês de dezembro, quando eu ingressei nesse período de sabático, e depois, eu citei aqui alguns exemplos. Isso é muito bacana, né? Quando a gente vê que a gente consegue inspirar, né, e ajudar na transformação das pessoas. E aí, André, antes de encerrar, eu vou pedir que você passe uma mensagem final para o nosso público. Qual que seria a mensagem dos Andrés, né? Aqui é juntando o André Santos e o André Garcia, que pudesse passar para o nosso público à luz da temática que a gente tem aqui hoje, né, da nossa temporada, desenvolvimento profissional e carreira do século XXI, e talvez algo mais que você, o twist, né, que você gostaria de estar adicionando. Eu acho que é fundamental, né, a gente se permitir, a gente se conhecer em primeiro lugar e se permitir experimentar, viver coisas novas e ter esse espírito infantil, né, esse espírito da criança, de deixar a criança que está guardada, que foi adulterada durante algum tempo, né, para virar esses adultos sérios, carrancudos, chatos, deixa essa criança sair, deixa a imaginação fluir, permita-se ver coisas diferentes. Acho que esse é o principal ponto. Fantástico. André. Muito bom. Obrigado, Scar. Muito obrigado. Obrigado a você. Prazer tremendo. Já deixo aqui o convite para mais um podcast. Aí a gente pode estar explorando outros temas. Vamos. E até a próxima, hein? Até a próxima. Obrigado. Valeu.